Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para iniciar o nosso estudo bíblico como foi prometido, tá bom? Não esquecendo aí de você se inscrever e também ativar o sininho, porque vamos ter toda semana aqui um tema diferente, tá bom? E se você tiver um tema legal, manda aí para nós que a gente vai discutir aqui também. Vamos aprender a palavra de Deus. Separa então aí uma caneta, um caderno e a gente vai fazer as anotações. Sem muita conversa, vamos começar então? Vamos lá. Bom, primeiro você tem que ter, lógico, para falar da palavra de Deus, estudo bíblico, você tem que ter uma Bíblia, não é isso? Eu tenho aqui a Bíblia Thompson. Essa Bíblia é como qualquer outra Bíblia, tá? Mas o importante é você ter uma Bíblia. E às vezes você pode pensar assim, mas o que quer dizer Bíblia, né? Tem muitas pessoas que sabem o que é Bíblia. Uns falam que é a palavra de Deus. É palavra de Deus? É palavra de Deus. Outros falam que é escritura sagrada. Amém, é também. Mas só que a palavra Bíblia quer dizer, anote aí, a palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros sagrados, tá bom? Anote bem aí, viu? Conjunto de livros sagrados, Bíblia. Só que a gente vai estudar hoje, como vai falar sobre criação, o tema é criação, nós vamos estudar aí o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. E o que quer dizer Gênesis? Rapaz, Gênesis quer dizer princípio, origem ou começo, tá bom? Beleza. Então, o que mais que a gente tem que aprender? Tem o autor, tem o autor do livro de Gênesis. Muitos estudiosos acham e acreditam que foi Moisés. Então a gente fica com ele, tá certo? Porque nós não achamos mais outro, achamos Moisés. Amém? Então vamos lá. Bom, para começar, quando eu comecei a me dedicar a ler a Bíblia, eu falei, sabe de uma? Pão a gente come do começo, né? Até o finalzinho, da beirada assim da pontinha até o final. Eu falei, eu vou ler a Bíblia do começo. Então deparei com a situação aqui, abra a sua Bíblia aí, que aí eu deparei com a situação aqui que eu vou compartilhar com vocês também. Veja só bem, no livro de Gênesis, abre aí sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 1. Abriu aí? Certo. Então vamos lá, ó. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, será que foi isso mesmo? No princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra? Tá escrito aqui, né? É mentira? Não, é verdade, é verdade. Deus criou os céus e terra. Mas antes disso, foi o que Deus criou? Antes da fundação desse mundo aqui, desse planeta Terra, deixa eu te mostrar aqui, desse rapazinho aqui, ó, né? Aqui, desse planeta. Quem foi? O que foi que Deus criou? Eu lendo mais a Bíblia, fui mais adiante, no capítulo 1, versículo 26, eu parei com a situação que diz assim, ó. No capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus falando, né? Façamos. Aí eu pensei, façamos está no plural. Quer dizer que ele está tem mais pessoas aí. Ou tem mais coisas aí, né? Então eu falei, e agora? Tem mais coisas. E eu fui ler na Bíblia. Mais adiante, no capítulo 19 e o versículo 1, fala assim, ó, que 2 anjos apareceu a Ló. Então eu falei assim, Jesus, então já sei. Deus, antes de criar a Terra aqui, o planeta Terra, ele fez os anjos. Que maravilha, né? Só que lendo mais na frente, no capítulo 6 e versículo 24 de Primeiros Reis, eu descubro lá que além dos anjos teve mais coisas que Deus criou. Deus criou antes da fundação desse planeta. Deus criou os anjos, né? Os querubins, melhor dizendo. Teve os anjos. Eu tô meio atrapalhado aqui, que eu peguei uma foto aqui, ó, pra você ver, tá vendo? Então, aí tá aqui, ó, os anjos e os querubins. Foi naquela época, né? Quando Deus foi para fazer o mundo. Então, antes dele fazer esse planeta Terra aqui, ele já tinha feito os anjos e os querubins. Tá, e onde é que tá escrito, né? Você já viu aí, eu já te dei aí. Bom, aí eu fiquei pensando, mas
teve mais coisa, eu acredito que teve mais coisa que Deus criou. E aí eu fiquei pensando, e no primeiro livro de Tessalonicenses, lá na frente, mas lá na frente que eu estava lendo, aí depois que eu tive que voltar a Bíblia novamente, né? Está escrito no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que Deus fez o arcanjo. Então, ele não só fez os anjos, fez os querubins e o arcanjo, e antes da fundação do mundo. Beleza. Aí eu falei assim, maravilha, Jesus, olha quantas coisas ele já fez, né? Aí eu falei, mas Senhor, será que só foi isso? Né? Eu fiquei pensando, repensando. E lendo a Bíblia e relendo, eu descobri que além dos anjos, além do arcanjo e querubins, teve mais seres viventes lá que Deus fez antes da fundação do mundo. Vamos confirmar? Vamos lá? No livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 17, está dizendo lá que quando Geazi estava lá naquela cidade junto com Eliseu, aí Eliseu orou a Deus para que ele visse o exército de uns animais que faz assim, ó. Adivinha que animal é? Então, antes de Deus fazer o mundo, também já tinha criado esses animais. Cavalos de fogo. Tá escrito aqui, ó. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Aí quando chega em Apocalipse, capítulo 14 e verso 14, confirma aquilo que 2 Reis já está dizendo. Beleza? Então. Só que eu fiquei pensando, Senhor, será que só foi isso aí que o Senhor criou então antes da fundação do mundo? Antes dele fazer esse planeta aqui? Não, teve mais coisa, teve várias, eu só estou separando aqui algumas, tá bom? E quando você vê, eu queria saber assim, sem ser almas viventes, mas vamos separar, né? A gente já teve anjos aí, já vimos anjos, arcanjos, serafins e querubins, certo? Certo, já conferiu lá. Aí eu fiquei pensando, então teve mais coisa, já que teve o anjo, né, o arcanjo, os serafins e os cavalos de fogo. Olha o que eu descobri. Teve também isso aqui. Tá dando para ver aí? Não esquenta não, que depois que terminar aqui, eu vou terminar a palestra, eu vou deixar as fotos bem e com os versículos bem direitinho aí para vocês conferir, tá? Mas ó, o santuário, o santuário já existia, né? Aqui, que legal. Aí você pode conferir lá que o santuário já existia. Veja só bem, você vai conferir aí ó, no livro de Êxodo, no capítulo 25 e o verso 8. E também em Êxodo, capítulo 25 e o versículo 40. E eu vou deixar outra palavra aqui, ó, Hebreus, capítulo 9 e versículo 24, tá certo? E Êxodo, capítulo 15 e versículo 17. Porque Deus pediu para que Moisés fizesse esse santuário com a mesma figura que estava no céu, que mostrou para ele. Então você vai ver lá e vai conferir. Então, além de Deus criar os anjos, querubins e tal, aí teve esse também, né? O santuário. Você pode conferir lá em Hebreus Apocalipse 11, versículo 19, tá certo? Aí eu fiquei pensando, Senhor, será que tem mais coisa? Teve mais coisa. Sabe o que? Deixa eu ver se você vai acertar aqui. Bom, não vou dizer, né? Eu vou mostrar aqui uma fotozinha também. Depois vai ter mais outras fotos aí. Antes de Deus fundar o mundo, esse novo mundo que nós moramos, já tinha objetos, igual esse que você viu, santuário. E teve também esse aqui, ó. A Arca da Aliança, não é isso? A Arca da Aliança já estava lá. Aonde está escrito? Apocalipse 11, versículo 19, você vê lá, beleza? Bom, e por último, só que teve várias coisas, eu tô falando aqui, mas você pode ir lá conferir depois. Se você for analisar, meditar, você vai ver que teve mais coisa. E eu só estou separando algumas coisas. Mas se você quiser saber mais, de mais alguns versículos e referência, de coisas que teve lá no céu, que Deus fez antes de fazer o mundo, você manda aqui a sua perguntinha e a gente vai mandar para você, tá bom? Beleza. Teve também outra coisa que eu descobri. Veja. Tá vendo aí? O trono, né? Teve tronos. Teve não, tem tronos lá no céu. O trono de Jesus, não é isso? O trono de Deus.
Então está lá o objeto. Está onde? Apocalipse capítulo 1. Anote aí. E o versículo 4. E o Apocalipse capítulo 3. E o versículo 21. Tá bom? Então, e antes de Deus fundar tudo isso aí, gente, ele já tinha feito várias coisas lá no céu. Inclusive teve um anjo, né, que Deus criou e que se rebelou. Lúcifer. Falar nisso, depois nós vamos ter um tema falando só sobre ele, tá certo? Se você quiser que já na próxima semana nós falamos só sobre ele, aí você manda aí no comentário aí daqui do YouTube, você coloca lá, quero o tema sobre Lúcifer, ou sobre morte, ou sobre espírito, alma, corpo, um bocado de coisa. O que tu quiser aí, a gente vai fazer isso aqui, tá bom? A gente vai estudar tudo, versículo por versículo. Compartilhe com as pessoas, que tem muita gente aí querendo aprender a palavra de Deus. Tá certo? Então eu vou estar esperando por você. Vai lá, se inscreva para ajudar o nosso canal. Tem poucas pessoas lá, mas é porque eu tô começando agora, né? Aí dá um desconto, não dá? Tá bom, gente? Então eu vou deixar um versículo aqui, ó. Colossenses, para vocês aí confirmar tudo que eu falei, resumindo em uma só palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Lá você vai aprender que Deus, além de criar esse universo que nós moramos, Ele criou o outro universo aonde Ele mora, aonde Ele está, né? E também Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou para Ele, por Ele e para Ele. Tá certo? Você é uma criatura de Deus, você foi criado por Deus. E tem um detalhe, que depois eu vou colocar um versículo aqui. Você sabia onde você estava antes de você nascer? Teve muita gente aí que falou assim, olha, eu estava lá no meu pai, antes do meu pai lá com minha mãe. Não, tava o quê? Lá com meu pai. Não tava. Antes do seu pai, antes do seu avô, bisavô, você já existia. E você estava em um lugar. Só que eu vou falar na próxima, né? Porque senão aí vai ficar aquele negócio muito repetitivo. Valeu! Então, meu abraço. E fique na paz do Senhor Jesus. E a semana que vem nós estaremos falando sobre a criação do mundo. Aí sim, a gente vai falar da vaca, do boi, do jegue. Então a gente vai falar do galo, né? Valeu, amém, tchau, um abraço, olha, não perca, divulgue e também compartilhe. Valeu, tchau, até a próxima.